No Hiperconectado de hoje, uma invenção que foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade, a cerveja. A cerveja ajudou no desenvolvimento da escrita, da matemática, das pirâmides do Egito, da medicina moderna e de uma série de tecnologias. Como a cerveja ajudou no desenvolvimento da ciência e como a ciência ajudou na criação de várias novas cervejas que até hoje revolucionam uma bebida que é tão popular, a gente vai ver isso agora, o Hiperconectado está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hiperconectado. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. São 14 bilhões de litros produzidos todos os anos. E para produzir nessa escala, só com a ajuda de muita ciência. Agora, o que é a cerveja? A primeira cerveja foi provavelmente produzida na Suméria há aproximadamente 6.000 anos e por acaso. A fermentação acidental de alguns grãos de cereais deu origem à bebida. No Egito Antigo, adultos e crianças bebiam a cerveja, que também era forma de pagamento aos trabalhadores. Durante a Idade Média, os monastérios passaram a adicionar lúpulo na receita por conta do seu aroma e para conservar a bebida. Em 1516, o Duque Guilherme IV da Baviera promulgou a Lei da Pureza da Cerveja, que estipula que os únicos ingredientes que podem ser usados na cerveja são água, malte de cevada e lúpulo. Esses ingredientes, mais a levedura, formam a receita básica da cerveja. Por que ciência e cerveja tem tudo a ver? O que a ciência contribuiu para a cerveja e o que a cerveja contribuiu para a ciência? Sim. Então, o que a ciência traz? Ela traz essa visão de melhoria do processo, né? E você entender o que está acontecendo, né? Um cientista de profissão, ou um cientista mesmo nato mesmo, né? Uma pessoa só que gosta de ver e questionar o que acontece, quando olha uma coisa muito boa, ele prova, mas pô, será que isso aqui, o que tem aqui dentro? E quer também melhorar o processo. Então, basicamente, a ciência entra na cerveja assim, olhando que o processo, beleza, a cerveja é produzida muito antes da ciência moderna. A cerveja é produzida há alguns milhares de anos, né, na humanidade. Até começou, né, a ser produzida de forma meio que acidental, mas com o tempo foi se vendo que alguma coisa acontecia ali dentro que a gente não entendia muito bem, e é basicamente a parte microbiológica. Então a ciência entra na cerveja não só para melhorar as etapas de produção, você entender, principalmente você pegar as condições, né, como se fosse um aparelho de som antigo, né? Você mexe um pouco aqui, mexe um pouco na temperatura, aumenta um pouco você vai mexendo em tudo e calculando e medindo o que acontece em cada etapa, você melhora a produção e você entende o que está ali dentro. A partir do momento que você entende melhor o que está acontecendo ali dentro, você pode produzir cervejas melhores, não só de sabor, mais saborosas, como melhores controladas, né? A etapa da ciência na fábrica é você controlar a produção. Em nenhuma fábrica moderna hoje em dia, mesmo as artesanais, a gente usa esse termo para cerveja de menor escala, não é padrão de hectolitros global, de exportar para o mundo inteiro, mas uma produção mais local, são extremamente controladas, né? Em cervejas brasileiras, inclusive, nosso mercado tem cientistas trabalhando na fábrica, cientistas que pegam a amostra da cerveja produzida para entender se a produção foi exatamente como eles queriam. Então você pega uma amostra da cerveja no final. Será que o teor alcoólico está exatamente como a gente programou lá no começo na receita? Será que os organismos aqui dentro são exatamente os mesmos? Será que tem contaminação na cerveja? Então a ciência entra em entender todo o processo, melhorar, dar mais sabor, mais qualidade, mas também até para o mercado mesmo, você produzir em mais quantidade, melhor, a cerveja não estragar na prateleira. Então a ciência entra em todo o processo cervejeiro. Foi estudando a cerveja, lá na década de 1860, que o Louis Pasteur acabou desenvolvendo o método de pasteurização. O Pasteur queria descobrir por que às vezes a cerveja azedava e acabou identificando os micro-organismos que convertiam o açúcar da cerveja em ácido lático ao invés do álcool e com isso estragavam o gosto da cerveja. Com base nessa descoberta, Pasteur desenvolveu um processo para matar esses micro-organismos e, dessa forma, evitar que a cerveja azedasse. E com isso ela passou a ter uma vida mais longa. O processo de pasteurização, que até hoje é usado na produção de muitas bebidas e muitos alimentos, consiste em esquentar a comida acima de 60 graus Celsius e depois também baixar a temperatura super rápido para não ter deterioração pelo calor. É com isso que a gente tem a conservação de muitos alimentos até hoje. E tem um outro processo que o Pasteur estava envolvido com a cerveja que revolucionou a saúde, a teoria dos germes, que relaciona as doenças infecciosas com organismos microscópicos, também veio do estudo da cerveja.
Você certamente já ouviu falar de alguma dessas cervejas. Pale Ale, IPA, Stout, Pilsen, Lager, Sour, Witbier. O que não falta hoje em dia é variedade de cerveja para a gente conhecer. Bom, eu acho que de uns anos para trás, na verdade, a gente começou a procurar mais sabores, né? Por muito tempo a gente tomou cerveja mais só com esse caráter social, né? De lubrificante social do álcool, né? De você ficar mais alegre, mais fácil de estar perto de outras pessoas. E, na verdade, a gente começou a perceber que dava para sentir sabores, aromas nas cervejas, né? E isso foi, na verdade, um fenômeno que começou muito nos Estados Unidos e a gente, que está sempre, né, olhando bastante para lá, com alguns anos de atraso, começou a fazer também por aqui, né? Então, ao invés de só tomar lagers, American Lagers, a gente toma vários tipos de cerveja. IPAs, sours, bocks, e outros tipos de cerveja que tem muitos sabores diferentes, né? Não só aquele padrão. As cervejas são divididas em 3 famílias: Lambic, Ale e Lager. A cerveja Lambic é a mais parecida com as cervejas antigas, produzidas no Egito Antigo, por exemplo. Ela tem fermentação espontânea, ou seja, em locais abertos e em contato com o ar. A cerveja usa leveduras selvagens e fermenta em temperatura ambiente. Alguns tipos famosos de cerveja Lambic são Faro, Gueuze e Kriek. A cerveja do tipo Ale é produzida a partir da alta fermentação. A fermentação acontece entre 15 graus Celsius e 24 graus Celsius e as leveduras ficam no alto do recipiente. A levedura usada se chama Saccharomyces cerevisiae e esse processo dura cerca de 1 a 2 semanas. Alguns tipos famosos de Ale são Pale Ale, Indian Pale Ale, Porter, Stout e Triple. Já a cerveja Lager é a mais famosa e mais consumida no mundo inteiro. A levedura usada é a Saccharomyces pastorianus e ela é fermentada em baixas temperaturas de 5 a 14 graus Celsius. Todo o processo de fermentação leva de 1 a 2 meses. Os tipos famosos de Lager são Pilsen, Helles, American Lager e Bock. A cerveja Lager é um estilo mais recente de cerveja, que surgiu lá pelo século XV na Europa, porque a fermentação das cervejas ales pode dar muito errado com uma pequena variação de temperatura ou com calor excessivo. Então, o que os mestres cervejeiros começaram a fazer é guardar os barris de cerveja que iam fermentar dentro de cavernas, onde eles também colocavam neve recolhida durante o inverno. E aí, o ano inteiro ficava numa temperatura mais constante e mais fria. É essa fermentação em baixa temperatura que define o estilo de cerveja Lager. Por isso que as lagers dominaram o mundo cervejeiro, porque a gente consegue, na verdade, deixá-las muito leves, muito simples, não tem nenhum aroma e sabor que vai meio que te desafiar, de você gostar ou não gostar daquilo, né? Vai ser aquilo ali meio padrão, é o gosto do malte, um pouquinho do lúpulo, bem pouquinho do lúpulo e nada da levedura. A levedura só fez o álcool para você ali. Então isso é mais fácil de você, né, massificar o consumo daquilo, né? É mais simples, né? Não tem tipo nada. o pão de forma da cerveja, assim. O pão de forma da cerveja, isso aí. Posso dizer que a Lager vira esse símbolo, ou pelo menos é um bom sinal desse processo de entendimento e manipulação que a gente consegue fazer com a ciência? Com certeza. Acho que a Lager, na verdade, foi descoberto, na verdade, é um meio do caminho, né? A descoberta da Lager, da levedura Lager, né? Da Calbergenses, que hoje em dia é pasteurianos, foi um caminho de entender, opa, isso aqui está diferente. Cerveja não é cerveja, cerveja pode ser cerveja diferente. Você isolar esse tipo de cerveja e fazer dessa forma pode dar uma cerveja completamente diferente. Mas hoje em dia, não só você está certo com essa sua afirmação, como hoje em dia a gente está enfrentando outras fronteiras de você selecionar e você manipular geneticamente leveduras. Não só você selecionar, pego levedura, trabalho, essa cerveja aqui deu um pouco diferente, então eu pego essa levedura, isolo e vou fazer cerveja com ela. Isso é a maneira tradicional até 20, 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, a gente pega uma levedura no laboratório, a gente coloca genes nela, a gente consegue manipular o genoma dela para você inserir uma característica que você acha mais interessante. Ao invés de eu pegar uma levedura que ela vai produzir só a 15 graus Celsius, aquele tipo de éster, né, aquele tipo de aroma ou sabor que eu quero, por que não pegar leveduras que têm essa informação, que fazem isso, eu estudo ela, manipulo ela e coloco esses genes em outras leveduras que trabalham melhor, que são mais baratas, que crescem mais rápido. Então eu estou conseguindo agora otimizar o processo na parte biológica também. Então essa é uma nova fronteira extremamente interessante, muitas cervejas novas saindo, muitas pesquisas novas saindo nessa linha, que são muito interessantes. Além da geladeira, a cerveja trouxe várias invenções para a humanidade. Uma delas é a escrita.
Alguns antropólogos e historiadores afirmam que a escrita surgiu junto e por conta da cerveja. Essa tábua de argila tem mais de 5.000 anos e é um dos primeiros registros escritos do mundo. Nessa tábua está escrito o número de cervejas que foi dado como pagamento para trabalhadores na Mesopotâmia. Agora o Rodrigo mostra pra gente as etapas de produção da cerveja. A gente pega a água cervejeira, né, coloca numa panela como essa, de 50 litros, ou como essa é uma panela que tem controle de temperatura, né? Então, porque o que eu tenho que fazer? Tem enzimas aqui dentro, né? Então elas vão funcionar em pH e temperatura ótimo. Então eu vou pôr na temperatura ótima na enzima que eu quero. A que eu sempre quero que funcione é a amilase. Ela funciona ali perto de entre 60 e 70 graus. Certo. Mais ou menos. Amilase porque ela está digerindo amido. Está digerindo amido, isso. Eu quero quebrar esse amido em moléculas menores, maltose, glicose, maltotriose, para a levedura conseguir consumir ela, né? Então assim, eu pego um grão desse, né, moo nesse equipamento aqui de trás. Esse equipamento Vai aqui. passar no triturador mesmo. Ele passa, são os rolos que quebram ele e ele fica com essa quebra controlada. Repara que eu não pulverizei ele, né? Dá pra ver que ele tá aberto. Ele tá aberto, então ele tem bastante da casca, porque no processo de produção de cerveja, a casca ainda é útil também. Ela é o filtro do processo. Então, para eu me livrar toda a matéria sólida, é a casca que filtra o processo. Então, eu não posso pulverizar. Então, eu mantenho a casca. Isso aqui eu misturo em água, fica nessa temperatura, 60 e 70 graus, e aí no final do processo a gente gera o moço cervejeiro, que eu separei um pedacinho, um pouquinho de moço. Então, esse aqui é o moço cervejeiro. Então, imagina aí aquilo ali misturado em água, depois que eu filtro eu gero esse líquido aqui que é super doce. Posso ver o cheiro? Pode sim. Cheiro super adocicado. Parece aquele chá sem cafeína de cevada mesmo. Que é alguma coisa próxima. É exatamente isso, né? Só talvez com um pouco mais de açúcar. E aí eu coloco a levedura aqui, e aí o que ela vai fazer? Vai começar a gerar álcool e gás carbônico a partir do açúcar. E aí ela vai gerar algo parecido com o que está naquele outro Erlenmeyer ali. Esse daí. Que é a cerveja em fermentação, né? Então assim, a levedura começa a se acumular aqui no fundo e aí gera essa espuma, né, da geração do gás carbônico. Ela até dá algumas borbulhadas aqui às vezes, que ela está escapando. Se ficar completamente vedado, ele vai estourar o recipiente, porque gera muito gás carbônico. E aí isso aqui fica, né, dependendo do tipo de cerveja, de 7 a 15, 20 dias. Já tem uma cara de cerveja mesmo. Já tem uma cara de cerveja. Ela ainda não consumiu todo o açúcar que tem aí dentro, então tem um pouco de açúcar, tem um pouco de álcool, então ela está no meio do processo ainda. E para saber se ela terminou mesmo, o que eu faço? Eu meço a densidade do líquido. Certo. Densidade? Por densidade mesmo. Tem esse equipamentinho aqui, ele está até cheio de espuma no topo, mais fácil de ver aqui. Ele é um densímetro, então, sei lá, vocês devem ter visto isso em bomba de gasolina, né? Sim, sim. Então ele tem o peso aqui no fundo. E a escala dele, ele começa em 1. Então, se isso aqui fosse água pura, ele ia afundar até ficar em 1 aqui. Quando está cheio de açúcar, ele sobe bastante, porque a densidade está alta. E aí, o que acontece com esse açúcar? Ele é consumido e vira álcool, e a densidade começa a cair. Então, o cervejeiro vai acompanhando a queda de densidade, até ela bater a taxa de densidade que cada levedura consegue atenuar, que a gente chama, né? Ele comeu açúcar. Então, esse é um número teórico que eu já tenho. Quando bate o número teórico aqui, eu falo, beleza, ela terminou de fermentar. Não é no gosto, não é no feeling. Não é no feeling. É medindo. É medindo. E onde entra o lúpulo nessa história? Verdade. O lúpulo, na verdade, ele entra antes da gente começar antes de começar a fermentar. Então, assim, ele vem na panela mesmo. Ainda no ingrediente básico. No processo. A gente já tá sem o bagaço, ele já tá filtrado, só que a gente ferve esse líquido e aí adiciona o lúpulo. Pra ele ferver para não estragar o... Isso, é para extrair moléculas de amargor, moléculas de aroma, tal, tudo isso nessas etapas. Um dos poemas mais antigos da humanidade é o Hino a Ninkasi. Ninkasi era a deusa da cerveja dos sumérios e o hino é uma receita de cerveja.
cerveja pode ter começado por acidente, mas ela mudou o curso da humanidade. E com o tempo a gente começou a usar a ciência para poder entender, padronizar e produzir a cerveja numa escala mundial. No próximo bloco a gente vai te mostrar como a ciência agora está fazendo o contrário, ajudando a gente a despadronizar a cerveja e resgatar variedades locais. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, a gente já viu por aqui como ciência e cerveja andam juntas. Mas se você já reparou, a variedade de sabores de cervejas nos últimos anos aumentou muito, tanto no mercado quanto nos bares. Isso porque a ciência, que antes ajudou a padronizar e difundir a cerveja pelo mundo, agora ajuda a gente a ter uma grande variedade e riqueza de sabores locais. No ano de 2000, o Brasil tinha 40 cervejarias registradas. Em 2021, esse número chegou a 1.549. A gente foi conhecer uma dessas novas cervejarias, original e brasileira. Dá uma olhada. Já tem uma escola brasileira de cerveja? Tem um estilo brasileiro, alguma coisa que é exclusiva nossa, que a gente já faz por aqui? A cerveja artesanal no Brasil, ela começou a ser algo mais realmente relevante e frequente há cerca de 10 anos. Então, quando a gente compara com as escolas mais tradicionais, como inglesa, americana, belga, alemã, etc., a gente ainda está engatinhando. Mas uma das características que são muito notáveis é justamente por essa abundância de ingredientes não regulares nas cervejas tradicionais, que são as frutas, são as flores, as especiarias, as madeiras, né? Isso a gente tem de uma forma que ninguém mais tem com a mesma facilidade e acesso e qualidade. Então isso já está virando uma característica, né? Tem um estilo que surgiu em Santa Catarina uns anos atrás, que foi batizado por um grupo de cervejeiros local como Catarina Sour. Então são sours leves, feitas com frutas, sempre com frutas. Sour, cerveja azeda. Cerveja azeda. Sour são cervejas ácidas, né? Que recebem uma fermentação ácida adicional à fermentação alcoólica das leveduras. Inclusive tem um projeto incrível rolando aqui no Brasil, que está sendo liderado por uma cervejaria de Florianópolis, a Coisa Linda, que tem hoje mais ou menos 40 cervejarias que aderiram, que é uma cerveja feita e fermentada com a manipoeira, que é a água, que é o subproduto, quando se espreme mandioca, sai um caldo. Esse caldo normalmente ele é desperdiçado. Só que a mandioca ela tem uma microbiota muito rica. Sim, sim. E aí o que o projeto sugeriu foi que a gente recolhesse, né, nos engenhos a manipoeira e usasse ela como a origem dos micro-organismos da fermentação. Nossa! E aí a gente tem 40 cervejarias onde a fermentação tem uma característica que é muito brasileira, que é a mandioca. Que barato. Não sabemos o resultado ainda, isso daqui a um ano e meio a gente vai ver. A Catarina Sour é o primeiro estilo de cerveja brasileira a ser reconhecida internacionalmente. Ela é uma cerveja feita à base de trigo com alta fermentação, onde o pessoal adiciona vários tipos de frutas, como maracujá, jabuticaba, abacaxi, para falar algumas delas. Vamos começar com uma... Essa é bem brasileirinha, manga e pêssego. Deixa eu pegar aqui pra gente. E fruta, cara... É o clima, é o terroir, né? E é o mês. Tem vezes que a fruta vai chegar roxinha, tem vezes que ela vai chegar vermelha. E a gente não consegue padronizar, tem que admitir o que tem. Se a gente vai usar fruta nossa, fresca, é o que tem. Que legal, que é legal. Isso. Saúde. Nossa, dá pra sentir o pêssego no cheiro. A manga bem de levinha. Tem uma acidez que não é, pra mim não é muito agressiva. Porque a manga dá uma quebrada nela e o pêssego também, entendeu? A gente tem agora uma versão, ó, por exemplo, uma vermelhinha. Frutas vermelhas, amora. Ah, ela é bem vermelhinha mesmo. O pessoal tá muito acostumado com a cerveja sendo só aquilo que o brasileiro sempre bebe. E a gente tem que mostrar que a sour não é só isso. A sour é uma brincadeira, é uma mistura. Claro, uma brincadeira, assim, controlada, parametrizada, né? Com controle de qualidade, mas não deixa de ser uma brincadeira. A gente tem que tratar isso
Saúde. Assim, saúde. A pitaia, ela já entra num outro estilinho de cerveja, que aí esse é bem malucão. Nossa, tem uma cor muito forte. A cor é muito forte e você vai ver que ela é uma cerveja bem mais densa, porque ela já entra no estilo de smoothie. Não é bem um estilo, né? A gente chama de smoothie style porque ela lembra uma vitamina, um smoothie. É verdade, porque ela é grossa. super opaca aqui, Isso. ela é grossa. Você vai ver na boca que é, cara, é doideira. É doideira. Perto da outra... Não é uma sensação de cerveja mesmo, assim, nem das ácidas que a gente viu até aqui. Exatamente, essa é a ideia. É mudar a concepção do pessoal que... eu não gosto de cerveja. Cá, vamos experimentar uma coisa diferente? Vamos tomar uma sour aqui e vamos ver o que você acha. Tem muita gente que chega, eu não gosto de IPA, eu não gosto de Imperial Stout. Vamos experimentar uma ali. Você gosta de fruta? Que fruta que você gosta? Se ele gostar de uma que tem aqui, experimenta e vê o que você acha, entendeu? Se a acidez não for muito agressiva, a pessoa vai adorar. A hora que a gente abre mão dessa necessidade de ser só alguns ingredientes básicos, o que dá para explorar com as cervejas? Cara, o céu é o limite, na verdade. A gente aqui na trilha tem um foco em cervejas sazonais, muito mais do que em manter as mesmas receitas sempre. Sazonais por temporada, sim. Por temporada, tem algumas que a gente faz uma vez por ano, tem algumas que a gente faz uma única vez. A gente já produziu mais de 300 receitas diferentes. A gente está num país que tem uma abundância de frutas diferentes, com uma qualidade espetacular. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, desde o começo aqui, foi buscando aprender a usar. A gente tem disponíveis mais de 50 variedades de lúpulo diferentes, cada uma com características muito distintas. Isso permite que a gente faça cervejas muito únicas e com perfis muito distintos. Inclusive, a gente tem no Brasil hoje, né, uma coisa que é relativamente nova, que é o lúpulo nacional. Sim. Porque até pouquíssimos anos atrás, 100% do lúpulo usado no Brasil, seja cervejarias pequenas ou grandes, era importado. E agora a gente tem uma produção crescente de lúpulo no Brasil com alta qualidade. E que também está trazendo possibilidades novas para cervejarias, porque no fundo o lúpulo ele é muito relacionado ao terroir, né? Como as uvas viníferas. Então tem uma questão muito interessante que uma mesma variedade de lúpulo plantada na Alemanha, né, no Nordeste dos Estados Unidos e no Brasil, a mesma variedade vai ter características distintas em cada região. E isso está construindo lentamente um caráter de cerveja brasileira e a gente tem feito parte das nossas cervejas com esses ingredientes também. Outra bebida fermentada que está se tornando bastante popular é a kombucha. Kombucha é um fermentado de chá milenar que começou a ser feito na Ásia. É um processo bem parecido com o de fabricação da cerveja. O kombucha ou kombucha ele tem menos de 0,5% de etanol, né? Então ele não é considerado uma cerveja, ele é uma bebida não alcoólica. O que acontece hoje com os kombuchas comerciais é que os fabricantes têm adicionado flavorizantes ou outros vegetais para fazer a infusão. Então, se mistura chá de camélia sinensis com alecrim, chá de camélia sinensis com gergelim, chá de camélia sinensis com frutas, com maracujá, com maçã, com outros sucos. Então, você tem essa gama de sabores de kombucha que tem no mercado. Tá? Mas isso tudo é bebida não alcoólica. Nesses mais de 6.000 anos de história da cerveja, a ciência ajudou no desenvolvimento dessa bebida e a cerveja ajudou no desenvolvimento da ciência. E olha que legal, a ciência chegou num ponto hoje em dia em que a gente pode resgatar ou dispensar alguns processos científicos que apareceram
por conta da cerveja. A pasteurização já não é mais tão necessária para a gente ter uma cerveja ótima para consumo e aquelas bactérias, aquelas leveduras que faziam uma fermentação que azedava a cerveja, que foram isoladas dela, agora podem ser adicionadas de volta de propósito para dar um gostinho de azedo interessante na cerveja. Ciência e cerveja andam tão juntas que cada vez mais cientistas e pessoas que gostam de ciência estão se envolvendo no processo, por isso a gente tem uma variedade tão grande de sabores hoje em dia. E para apreciar esses sabores, o nosso recado por aqui é: beba pouco, mas beba com qualidade. Como reconhecer o uso excessivo de álcool? Reconhecer o uso excessivo de álcool pode ser uma tarefa desafiadora. Existem algumas referências numéricas de quantidades de drinks padrão por semana que estão associadas a maior risco, ou de número de drinks padrão de uma vez só. Mas eu entendo que, para orientação geral, devemos focar nos sinais que ajudam a identificar o uso exagerado. Quais são esses sinais? Eles incluem beber diariamente ou quase diariamente, beber grandes quantidades de álcool em curto período de tempo, sentir necessidade de beber ou sentir ansiedade ou irritação quando não se consegue beber, negar ou minimizar o consumo de álcool ou os problemas causados por ele, ter problemas no trabalho, nas relações interpessoais ou na vida social devido ao uso de álcool. E, nesse caso, é importante ouvir o que as pessoas falam sobre esse uso problemático. Em geral, as pessoas vão dizer: você está bebendo demais. Ter problemas de saúde física, né? Por exemplo, problemas estomacais, dores de cabeça, perda de memória, enfim, qualquer problema causado pelo consumo de álcool. Assim, se você ou alguém próximo a você apresenta esses sinais, é importante procurar ajuda de saúde ou de um especialista, né? O lugar mais fácil e mais óbvio para se procurar ajuda é na unidade básica de saúde, os postos de saúde, e informar sobre esse problema. O Hiperconectado fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.